Queridos, eu gostaria de, neste início da nossa mensagem, introduzir esse sermão nos trazendo à tona o contexto do qual o livro de Gênesis ele foi escrito. Sabemos que o livro de Gênesis ele é bastante conhecido por trazer a narrativa da criação do mundo, da criação de todas as coisas, do universo, de nos trazer ao entendimento o que foi que o homem fez, que desobedecendo a Deus se desviou do seu caminho. Mas nós precisamos ter em mente, porque muitas vezes quando lemos a Bíblia, nós caímos no equívoco de achar que, enquanto as coisas estão acontecendo, o autor bíblico está tomando a pena e registrando o que está acontecendo. De fato, não é isso que ocorre no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, nós cremos que o seu autor é Moisés. E o período em que Moisés escreve não somente o livro de Gênesis, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, é no momento em que o povo de Israel é liberto pelo Senhor do Egito e passa a peregrinar no deserto em direção à terra prometida. Isso nos traz à mente o propósito desse livro. Isso nos traz a convicção do porquê que Moisés toma nota não somente do livro de Gênesis, mas dos 5 primeiros livros da Bíblia e registra isso para que o povo de Israel tenha esses livros como não somente o livro sagrado, mas o livro que vai nortear de fato o propósito dessa nação. Por isso, irmãos, nós devemos ter em mente que quando o povo de Israel está saindo da terra prometida, eles estão caminhando em direção à terra de Canaã, a terra da qual Deus prometeu a Abraão. Essa terra já estava ocupada. E esse povo estava já vivendo como escravo no Egito por 400 anos, período que certamente fez muito deles esquecerem a sua própria história, que fez muito deles, quem sabe, até duvidar do que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que fez uma promessa a Abraão. Certamente eles se perguntavam, o Deus de Abraão, que lhe prometeu uma terra, que lhe prometeu um povo, falhou. Estamos vivendo aqui no Egito como escravo. Os nossos avós, bisavós, tataravós aqui nasceram e aqui morreram. E aqui estamos nós. Mas o Senhor, pelo seu braço forte, levantando o seu servo Moisés, tira esse povo do poderio de Faraó, do poderio do império egípcio e faz com que eles estejam agora peregrinando até chegar à terra prometida. E cada registro do livro de Gênesis vai, então, ter um propósito de ser, nas mãos da nação de Israel, um livro de cosmovisão. Ou seja, o propósito do Pentateuco é mostrar a Israel que eles, de fato, são a nação escolhida por Deus, que eles verdadeiramente são herdeiros de Abraão nas suas promessas que Deus havia feito a ele. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, nós chamamos esse período de história primitiva, ou história da humanidade, onde a narrativa da criação, a narrativa da queda, a narrativa do dilúvio, a narrativa da Torre de Babel, isso não serve apenas para Israel, isso serve para todos nós. Olhamos para trás e vemos que grandes eventos que aconteceram no globo terrestre foram ações de Deus na história da humanidade. Acontece que no capítulo 11, no seu final, inicia agora uma nova história que será narrada e vai ser contada até o capítulo de número 37, que é a história dos patriarcas, quando Deus chama Abraão, que antes habitava em Ur dos Caldeus, ou seja, na terra da Babilônia, e Deus agora vira para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, a narrativa agora deixa de ser ampla, deixa de ser geral e passa a ser contada agora a história do povo de Deus, especificamente naquilo que vai ser contado da vida de Abraão, da vida de Isaac e da vida de Jacó. A partir, então, do capítulo 37, com Jacó já não estando mais vivo, o Deus vai começar a contar agora uma outra história, que vai ser a história do início da libertação. Mas para que ele comece a contar essa história, ele mostra como que Israel foi parar no Egito, como que Israel foi chegar na cidade da escravidão, no país que os fizeram como escravos. E aí começa então a história
particular de José, onde ele, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, chega ao Egito como prisioneiro, é colocado como vice-governador de todo o Egito, estando apenas abaixo em autoridade de Faraó. O primeiro faraó morre, aquele que assume o trono do Egito esquece de todos os benefícios que Israel, através da vida de Jacó, havia feito. Israel chega no Egito com 70 pessoas, essa é a contagem da descendência de Jacó que entra no Egito, e calcula-se que mais de 3 milhões, depois de 400 anos, vivendo como escravo no Egito, são libertos por Moisés, pelo poder do Senhor. Ou seja, esse livro, então, ele dividido em 3 partes, conta a história de quem eles eram, conta a história de como eles foram escolhidos e conta a história de como eles estão sendo redimidos. E é nisso que, então, esse livro se torna útil à vida da igreja. Porque, irmãos, a nossa vida e o paralelo espiritual que nós vivemos é semelhante a esse. Todos nós aqui, independente da família que nasceu, independente da região do Brasil ou do mundo, caso haja algum estrangeiro que venha nascido, todos nós temos uma história ampla e geral. A partir do momento que Deus nos chama a uma vida de fé, a uma vida de comunhão com o Senhor, a fazer parte agora do seu povo escolhido, da sua raça eleita, do seu sacerdócio real, do seu povo de propriedade exclusiva, o Senhor começa agora a contar uma história que é comum a nós, mas que é diferente de toda a humanidade. A igreja é esse povo escolhido de Deus, da qual o Senhor manda que a gente saia da nossa parentela. O Senhor manda que a gente agora abra mão dos nossos ídolos históricos e familiares do passado, e passemos agora a viver como nova família da fé. E que estamos agora caminhando espiritualmente para uma terra prometida, a nova Jerusalém, da qual descerá adornada da parte de Deus no último dia, quando Cristo vier. E aí então, irmãos, certamente adentraremos pela fé no descanso eterno de Deus e viveremos nessa promessa que no passado foi dado a Abraão. E todo aquele que crê em Jesus Cristo hoje é herdeiro espiritual de Abraão. E toda a história que está narrada em Gênesis tem muito a ensinar ao povo de Israel, historicamente, e tem muito a nos ensinar espiritualmente, para que vivamos uma vida de devoção ao nosso Deus, uma vida pela fé, uma vida que é marcada, então, pela a história de Deus sendo escrita através também da nossa história e da nossa vida. E uma delas, da qual o Senhor colocou em meu coração para meditar com os irmãos, é justamente pensarmos, à luz da palavra de Deus, o que é uma vida pela fé. Certamente, se você não nasceu em lar cristão, evangélico, presbiteriano, alguém lhe pregou a palavra de Deus. Alguém lhe anunciou a mensagem da salvação em Cristo, lhe fazendo, de fato, crer que toda a história de Cristo, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, tinha impacto pessoal na sua vida, lhe fazendo agora como alguém redimido, que é limpo pelo sangue do Cordeiro. E a partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo, somos então chamados a viver pela fé. Estamos no ano dos 500 anos da Reforma Protestante, e tem sido bradado em todas as igrejas de história reformada aquilo que bradou no coração de Lutero, dizendo: o justo viverá pela fé. E é assim que nós devemos viver. Agora a pergunta, irmãos, é o que é fé? Diante dessa salada eclesial que existe no nosso contexto atual, onde alguns querem determinar fé de tantas formas e de tantas maneiras, nós precisamos, queridos, olhar a palavra de Deus. Ela que é este livro de cosmovisão, que vai fazer com que eu e você andemos em obediência ao Senhor. Por exemplo, é possível que muitos de nós aqui achem que não tem fé. Porque quando olha, talvez, algum programa religioso na televisão, ou vai conhecer alguma igreja onde talvez a fé é o slogan desta igreja, a fé está associada a poder.
E aí muitos levam a crer que se você de fato não tiver uma fé alicerçada no poder, o milagre não vai acontecer na sua vida. Se você não crê, o seu casamento não vai ser restaurado. Se você não crê, você não ficará curado da sua enfermidade. Se você não crê, você não alcançará um emprego que lhe remunere melhor. É isso que, infelizmente, a igreja evangélica na atualidade tem associado à fé. E eu pergunto, é isso que a Bíblia nos diz? Não. Veja, Abraão é conhecido na história cristã como o pai da fé. E eu lhe pergunto, qual foi o grande evento que Abraão fez que lhe fizesse, então, ter essa característica de pai da fé? Abraão não andou por sobre as águas. Abraão não abriu o mar vermelho. Abraão não curou ninguém de uma enfermidade gravíssima. E ainda assim é chamado de pai da fé. Nós não vemos Abraão ressuscitar nenhum morto. Nós não vemos Abraão transformar pedra em pão. Nós não vemos Abraão demonstrar a sua fé em Deus de modo algum pelo poder esse, irmãos, que pertence a Deus. Quem faz abrir o mar vermelho, quem faz o milagre da cura, quem restaura a nossa família, é o Senhor que é o dono da fé e nos dá a fé segundo lhe apraz. Mas muitos acham que podem ter sobre o seu domínio esse poder que somente é de Deus. E por que então que Abraão é um pai da fé? Abraão, queridos, é um pai da fé primeiro porque ele é o primeiro patriarca. Ele é quem Deus chamou, o primeiro a mostrar que a partir dele haveria de nascer um povo que seria escolhido por Deus. Deus fez milagres na vida de Abraão, na vida do povo de Israel, mostrando assim que ele de fato é sim Deus Todo-Poderoso. Devemos lembrar que Sara não podia ter filhos, e Deus prometeu que o filho da promessa nasceria dela, nasceria de Sara, e assim se fez, não porque Abraão tem poder, mas porque o Deus de Abraão é o Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria então de, nesse episódio, do sepultamento de Sara, a amada de Abraão, convidar os irmãos a meditar sobre uma vida de fé, sobre o que acontece no dia a dia da nossa vida, o que acontece corriqueiramente, irmãos, na história comum de cada um de nós aqui, e que a caminhada pela fé nos ensina a ter uma postura. E, em primeiro lugar, irmãos, eu posso lhe convidar a voltar os olhos à palavra de Deus e perceber que aquele que vive pela fé necessariamente não é alguém triunfalista da qual o sofrimento não bate à sua porta, pelo contrário. Alguém que vive pela fé é alguém que sabe como sofrer. Talvez alguém disse para você que se você fosse para Jesus, que se você viesse fazer parte de uma igreja cristã, os problemas não entrariam mais na sua casa. E isso é falacioso, isso é uma mentira. Abraão agora se depara talvez com um dos grandes problemas do homem, que é a morte, que é o salário do pecado. Se nós percebemos, irmãos, o pecado gritando diante de nós é quando vemos e contemplamos a morte. E veja o que o texto bíblico nos diz. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O pai da fé, vendo a sua amada, vendo a sua esposa sendo chamada pelo Senhor agora, vendo o seu corpo que deveria ser sepultado, ele lamenta, ele chora, ele sofre, porque viver pela fé, irmãos, não nos isenta da dor. Viver pela fé não vai fazer com que o sofrimento seja expulso da nossa vida, pelo contrário. Homens e mulheres de fé são homens e mulheres que, quando sofrem, não têm vergonha de chorar, não têm vergonha de sentir a dor, de sentir o lamento. E é interessante que quando
Moisés narra o falecimento de Sara e a atitude que Abraão teve diante desse falecimento, ele não teve intenção alguma de esconder a dor do patriarca. Não teve receio algum de dizer, olha, Sara morreu, vamos pular esse capítulo e já contar uma outra história. Não, ele registra que no dia do falecimento de Sara, a mulher amada de Abraão, a quem Deus havia operado um milagre dela sendo estéril, ter gerado filho, Abraão chora, Abraão lamenta. E o que nós aprendemos, irmãos, nesse primeiro ponto, é que o lamento de Abraão, primeiro, é um lamento de luto. Quando o texto bíblico diz que veio a Abraão lamentar por Sara, o que o texto no original está dizendo é o seguinte: Abraão ficou de luto por ela. E quando ele promove o luto, ele está mostrando às pessoas que estão ao seu redor que ele está num momento de dor e de sofrimento. É bem verdade que hoje o luto, ele pouco é praticado na nossa vida, especialmente na nossa sociedade. Quando morre alguém importante, aí o governo fala, decretado luto oficial, não muda nada. A bandeira vai a meio mastro e a vida continua. Diferente do contexto judaico. Abraão para a vida. Quando diz que ele faz o luto por Sara, pela tradição judaica, ele se veste de panos de saco, ele rasga a sua veste, ele bagunça o seu cabelo, ele joga pó para o alto, e ele mostra, através da sua aparência, que ele está sofrendo, que ele está em luto, que alguém importante na vida dele, a sua esposa, havia falecido. Certamente foram dias de tristeza, onde o viver já não era tão motivador para Abraão. Certamente a sua dor, vendo a sua esposa ali morta, fez ele gritar, orar na presença de Deus: Senhor, por que não eu em vez dela? Se ele como um marido amado, Senhor, por que não a minha vida ao invés da dela? Certamente Isaac chegou próximo e ele se abraçou e disse: a sua mãe morreu e eu estou sofrendo e eu estou lamentando. Porque sofrer, irmãos, não é imagem de nenhum fracassado. O sofrimento faz parte da vida humana, o sofrimento faz parte da vida da igreja, o sofrimento faz parte da nossa família. Se tem algo que eu creio que nós precisamos como igreja ensinar ao povo de Deus é como sofrer. Nunca se cresceu tanto o indício de suicídios no meio da nossa sociedade. Pessoas que não sabem sofrer e dão logo cabo da sua vida. Alguém que termina um namoro e ao invés de ouvir um brega nordestino ou fazer alguma coisa e dizer: eu estou com dor de cotovelo, eu não vou ao cinema, eu não vou para a reunião da mocidade, a minha namorada terminou comigo, eu estou triste. Não, ele prefere se jogar da janela. Porque não sabe sofrer. Porque acha que é vergonhoso chorar. Quantos homens endividados não têm coragem de reconhecer a sua ruína financeira? E por isso tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha de como lutar com o trabalho para se reerguer. E prefere então dar cabo da sua vida, deixando uma carta de despedida para a sua família, porque não sabe sofrer, porque não sabe onde chorar, porque não sabe onde se entristecer. E Abraão nos ensina: não tenha medo, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de lamentar, não tenha vergonha de dizer para o seu filho, para o seu marido, para o seu pai: eu estou sofrendo. E é isso que demonstra a segunda palavra da qual Moisés registra do sofrimento de Abraão. Se por um momento ele registra um sofrimento oficial de luto, lamentando por Sara, o texto diz que ele chorou por ela. E chorar aqui é literalmente prantear, derramar lágrimas, uivar, quem sabe gritar, bater no peito, alguém que está sentindo a dor da morte da sua esposa. E nós precisamos, irmãos, ter a certeza de que um dia, se não agora, se não for esse momento, nós sofremos. Nós nos frustramos. Os nossos sonhos muitas vezes não são realizados. Os nossos planos muitas vezes ficam pela metade. Muitas vezes, olhando para dentro da nossa casa, nós nos sentimos culpados de talvez não ter dado o melhor pela nossa família, por ter se ausentado do nosso lar. Nos lamentamos por não ter nos envolvido na comunhão da igreja.
e sofremos a consequência de equívocos do passado. Mas a história bíblica, irmãos, e através da vida de fé de Abraão, demonstra que nós não precisamos ocultar a dor. Não precisamos fingir que a vida dentro da igreja é perfeita, porque nós sabemos que não é. Temos oposições de pensamento. Uns pensam que a igreja deve ir para um lado, outros pensam que a igreja deve ir pelo outro. Uns acham que tem que ser de uma forma, que tem que pintar de azul, outros acham que tem que pintar de verde, e isso traz divisão no corpo, isso traz dor para a vida da igreja. Nós precisamos, como pais, mostrar para os nossos filhos que nem sempre o relacionamento marido e mulher é perfeito como nós gostaríamos que fosse. Mas o crente também, irmãos, que vive pela fé, é chamado a levantar do seu sofrimento. E se por um lado nós não devemos ter vergonha da dor e do sofrimento, nós não devemos também nos escravizar dele. E muitos hoje, infelizmente, também fazem do seu sofrimento a sua casa. Fazem da sua dor o seu habitat natural. E pessoas que sofreram há 20 anos ainda estão sofrendo pelas mesmas situações, porque não buscaram resolver os seus problemas. Não buscaram enxergar a esperança da vida nova. E o que o texto vai continuar nos dizendo é justamente isso. Abraão chora, Abraão lamenta, mas ele se levanta. E se levanta agora com responsabilidade, se levanta agora como um chefe de família para organizar o sepultamento da sua mulher. E o texto que nós estamos lendo diz ainda no versículo 3, levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et. Ele encerra o seu luto. E agora vai precisar resolver o problema da sua dor. Eu preciso sepultar a minha esposa, eu preciso dar a ela, de fato, um sepultamento digno. Minha avó, ela dizia assim para mim, meu filho, quando eu morrer, me joga em qualquer lugar. Eu falei, que isso, vovó? Porque é só corpo e deixa o bicho comer. Eu falei, não, claro que não. No dia que a senhora morrer, não se preocupe, eu vou fazer um sepultamento bonito para a senhora. Aí ela falou, mas não é agora não. Eu disse, não, no dia que o Senhor chamar. Não pense também que eu quero lhe matar, não tem nenhuma herança, a senhora não deixou nada aí para mim. E minha avó, muito bem-humorada, ela dizia para mim que só estava esperando Jesus voltar. Olha, meu filho, eu estou aqui, cada aniversário estou esperando Jesus voltar. Eu falei, mas vovó, enquanto Jesus não volta, viva. Não fique entregue aí achando que a vida acabou. Ela faleceu há 2 anos atrás. E como família nós choramos, nós lamentamos, mas buscamos de fato sepultá-la, louvando a Deus, adorando ao Senhor, lembrando do seu testemunho, lembrando daquilo que ela havia nos ensinado, daquilo que ela havia nos motivado a seguir a Cristo. Nós viemos de uma família católica que quando chegou na minha avó, ela se converteu à fé cristã evangélica e dela para cá nós temos caminhado dentro da igreja presbiteriana e nós louvamos a Deus pela história, pelos sofrimentos que ela teve e fizemos um sepultamento onde estávamos ali chorosos, mas estávamos ali também reconhecendo o favor de Deus e a sua graça que era sobre nossa vida. E eu creio que é isso que Abraão de fato faz, enxugando as lágrimas do seu rosto, ele agora vai procurar aqueles que habitavam entre ele. E eu preciso esclarecer algumas questões nesse próximo ponto, irmãos. É que no tempo de Abraão, o estrangeiro não tinha direito de comprar a terra quando ele ali habitava. E o que nós vamos perceber então agora é Abraão indo em busca de algo que ele sabia que não podia ter. Mas ainda assim ele vai. Porque o que Abraão tem em mente não é apenas a lei vigente do seu tempo, mas a promessa de Deus. O texto faz questão de dizer que Sara morre em Kiriat Arba, que é Hebron, terra de Canaã. Que terra é essa? É a terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão está indo em busca agora daquilo que Deus lhe prometeu. Abraão está indo em busca agora de uma porção da terra da qual, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, Deus disse, eu vou dar a você.
E a vida de fé que demonstra que, de fato, se nós sofremos é na presença do Senhor. O que nos faz levantar do sofrimento, irmãos, é a convicção da promessa de Deus na nossa vida. De que Ele estaria conosco, daquilo que Ele nos diz, daquilo que Ele nos ensina, é de fato aquilo que vai acontecer. Por isso que então Abraão, não sendo tímido diante da lei vigente, ele vai em busca agora daquilo que Deus lhe prometeu. E foi isso que Deus diz a ele: olha, a terra de Canaã é a terra da promessa, é a terra da qual eu vou lhe dar. E quando ele se levanta do seu sofrimento e do seu luto, em segundo lugar, a vida de fé, irmãos, é uma vida de testemunho, ainda que a vida ao nosso redor seja dura e injusta. É isso que vai acontecer. Abraão, perceba, a partir do versículo 4, diz: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. O verso 4 deixa muito claro aquilo que Abraão quer. Abraão não quer apenas uma sepultura, ele quer a posse dela. E aí você vai perceber que no diálogo eles estão dando a Abraão aquilo que ele não quer. Abraão, escolhe a melhor sepultura. Nós não vamos fazer caso, nós não vamos criar caso, sepulta a sua mulher. Ele diz: não, mas qual que é o preço? Que é isso? O que é 400 ciclos de prata entre eu e você? Sepulta a sua mulher. Não, eu quero pagar por ela, eu quero a escritura da posse da sepultura. E por que Abraão quer a posse da sepultura? Por que ele quer a escritura? Porque, irmãos, em primeiro lugar, os pagãos que habitavam, especialmente os hititas, que são os filhos de Et, muitos desse povo utilizavam-se de restos mortais para fazer bruxaria. Abraão está dizendo que, de fato, o corpo da sua mulher não estará disponível para que ninguém venha a violar a sepultura. Mas, em segundo lugar, e de forma muito clara, o que Abraão está indo em busca é da promessa de Deus. Se Deus deu aquela terra, ele diz: eu quero a escritura. Se essa terra é a terra da promessa, que eu tenha então a garantia de possuí-la. E aí nós vamos ver um mundo nos oferecendo não aquilo que Deus prometeu, mas um homem de fé com o seu testemunho, não abrindo mão daquilo que Deus lhe prometeu. Veja o versículo 5 em diante. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhe falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo preço devido em posse de sepultura entre vós. Irmãos, viver pela fé é ter um testemunho digno daquele que nos chamou a viver pela fé. Perceba que aqueles que estão ao redor de Abraão, habitando em Et, vão dizer a ele: tu és príncipe de Deus. Quando eles afirmam que Abraão é príncipe de Deus, eles estão reconhecendo que Abraão tem a bênção de Deus e que Abraão, de fato, era um homem da qual Deus havia demonstrado estar com ele. E assim deve ser a nossa vida. Quando as pessoas observam o nosso viver, quando as pessoas observam a nossa igreja, quando as pessoas observam a nossa família, quando as pessoas nos observam no nosso trabalho, será que elas enxergam em nós aquilo que os filhos de Et enxergaram em Abraão? Nosso chefe é um homem temente a Deus. Olha, esse casal, essa família, é uma família que vive na presença de Deus. Olha, essa igreja é uma igreja que teme ao Senhor e anda em comunhão com o Senhor. Abraão é reconhecidamente um homem de bom testemunho diante daqueles que habitam entre ele. Viver pela fé, irmãos, é viver com um bom testemunho. E nós vamos perceber que eles vão ao máximo tentar Abraão
fazer com que ele desista da promessa, que ele desista da posse. A gente te empresta, a gente deixa você utilizar. E muitas vezes as vozes que nós ouvimos do mundo diante de nós e da nossa família é isso. Olha, não, você pode, utiliza aí, mas olha, não é seu não. Não, você pode ir, mas olha, não pensa que vai ser seu. Foi a mesma coisa que Faraó disse a Moisés, quando Moisés disse assim, eu preciso ir para o deserto adorar a Deus. Ele disse, vai, mas volta. Não, pode ir para a igreja, mas lembra que segunda-feira a gente tem aquela reunião para assinar as notas frias. Não, olha, tem o culto, tudo bem, pode ir. Mas lembre-se que durante a semana a gente tem aquela coisa lá que ninguém pode saber. Quantos crentes não estão vivendo um bom testemunho dentro da igreja e um péssimo testemunho fora dela? Quantos pais de família não se envergonham se caso a sua esposa e os seus filhos soubessem aquilo que ele faz ou deixa de fazer no trabalho? Viver pela fé, irmãos, é ter um bom testemunho, é ser visto de fato como alguém que é chamado como príncipe de Deus, princesa de Deus. Alguém da qual a vida do Senhor faz parte, selando e trazendo a imagem de Deus na nossa vida. E ao máximo vão tentar fazer com que a gente continue sendo esse príncipe, mas desvirtuando algumas coisas, alguns pontos. Não precisa ser radical, olha, tudo bem, você é presbiteriano. Quantos crentes, quando perguntam assim, você é de alguma igreja? Eu sou, mas eu não sou radical, não. Já apresenta a sua defesa, talvez com vergonha de dizer da qual tradição religiosa fazemos parte. Os filhos de Et vão dizer, Abraão, escolhe a melhor sepultura. E Abraão disse, não, eu quero a posse. Não, pega uma sepultura então qualquer. E ele diz, olha, se vocês querem que eu sepulte a minha esposa, então diz a Efron que eu quero sepultá-la na caverna de Macpela, que pertence a ele, de frente à terra de Manre. E aí Efron está entre eles. Irmãos, aqui vai acontecer a transação imobiliária mais injusta que nós vemos em toda a Bíblia. Veja o que acontece, depois que Abraão insiste, dizendo, olha, eu estou disposto a pagar um preço por essa sepultura. Eu estou disposto a pagar algo valiosíssimo por ela. Olha o que o texto diz, verso 11, de modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, te darei preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Veja o versículo 14 e 15. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Irmãos, eu tive o cuidado de transformar esses 400 ciclos de prata em reais nos dias de hoje. Se fosse hoje, o preço dessa sepultura, sabe quanto Abraão estaria pagando? 675 mil reais. Era o preço de uma sepultura. É caro sepultura. Se você for cuidar aí do futuro da família e já deixar uma sepultura para todo mundo, você vai ver que não é barato não, mas de longe que não chega nesse preço. Esse homem se aproveitando da prosperidade de Abraão, que ele era príncipe de Deus, alguém próspero diante daquela geração, ele olha para Abraão e diz, olha, o que é essa sepultura? O que é 400 ciclos de prata? Abraão, o que é 675 mil reais entre eu e você? Para os irmãos terem uma ideia da injustiça desse preço, quando Davi compra o terreno onde Salomão construiria o templo do Senhor, Davi compra por 50 ciclos de prata. O terreno onde o templo de Israel seria construído por Salomão. Abraão está comprando uma sepultura, uma caverna, por 400 ciclos de prata. Existe outra transação ainda no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, quando Jeremias está preso, vem o seu primo e vem dizer a ele, olha Jeremias, você precisa comprar o campo de Anatote. Jeremias sabia, o primo achava que estava enganando Jeremias. O campo de Anatote, sabe quem estava morando no campo de Anatote? O exército babilônico. E aí o primo, sabendo que Jeremias estava preso, falou assim, você tem que comprar o campo de Anatote. Olha, quanto? 13 ciclos de prata.
fazer uma promoção para você, Jeremias. E Jeremias compra. É como se alguém viesse para você e falasse assim, olha, eu estou com um lote, um terreno bom para você lá na Síria. Você quer comprar? Vou te fazer um preço bacana, R$5.000. Te dou agora a escritura, ou seja, ainda assim, nem de longe chega no preço da qual Efrom coloca para a sepultura de Sara. E Abraão paga o preço. Porque Abraão tem testemunho. Porque Abraão crê na promessa. Quantos crentes, irmãos, dizem à torta e à direita, para vergonha nossa, que vale a pena sonegar imposto, porque é injusto o que a gente paga. Era injusto e altíssimo esse preço. E Abraão paga. Quantos crentes nos dizem assim, olha, compra pirata mesmo, porque o original é tão caro. Compra pirata, enche o seu carro de CD pirata, se bem que hoje quase ninguém ouve mais CD. Desrespeitando as leis, ainda que injustas. Desrespeitando e derramando o seu testemunho na vala. Deixando de ser príncipe de Deus por questões de reais. Tem uma outra opção, irmãos, que é não comprar. Abraão poderia olhar o preço e dizer, é injusto, eu não vou comprar. Mas não fazer algo ilegal. Mas não fazer algo por baixo dos panos. Mas não fazer algo que ninguém vai saber. Abraão tem um testemunho a zelar. Ele é filho de Deus, escolhido pelo Senhor. Outro dia, nós recebemos um grupo de jovens de uma igreja do interior de Minas. Por questão, não precisa saber de onde que é. E esses jovens chegaram lá na IPJB e a gente falou assim, vamos fazer aqui a nossa agenda desse intercâmbio? E a gente falou, ó, no dia tal a gente vai sair com vocês para ir na esplanada, no dia tal a gente vai fazer um churrasco na casa do irmão tal, no dia tal a gente vai fazer o culto aqui de encerramento. Aí um dos líderes do grupo desses jovens levantou a mão e falou assim, Mazinho, a gente queria ir naquela feira dos importados. Nossa, todo mundo fala que aqui em Brasília, quem vem em Brasília não pode deixar de visitar as feiras dos importados. Aí eu falei, olha, irmãos, vocês podem até ir, mas não contem com a minha presença. Eu sei que ela tem melhorado, algumas lojas têm, de fato, andado diante da lei, mas o testemunho é que eu não quero estar lá quando a Polícia Civil baixar. É muita coisa pirata. Eu tive um amigo que foi à falência por causa de uma locadora, porque ele diz, é impossível combater a pirataria, é impossível competir com a pirataria. E quantos crentes, não, eu sou dono de posto de gasolina, adultera essa gasolina para eu ganhar mais. Não, ou vai chegar o momento do imposto de renda, me dá umas notas aí de médico para eu ter uma restituição maior. Irmãos, estamos jogando o nosso testemunho no lixo. Não foi para isso que Deus nos salvou. Não foi para isso que o Senhor nos tirou das garras do pecado, nos tirou do Egito e nos chamou para o Filho do seu amor. Abraão está servindo agora como um homem de fé, dizendo, olha, se eu não posso ter, eu não tenho, mas se eu tenho que pagar esse preço injusto, eu vou ter que pagar. Você pode até me chamar de bobo, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Ou caminhamos na verdade, ou caminhamos na retidão, ou caminhamos na justiça, ou deixemos de brincar de ser crentes. Ou deixemos de dizer que amamos a verdade, se temos muitas vezes achado os nossos atalhos. Por fim, queridos, a história de Abraão no sepultamento de Sara nos ensina que viver pela fé é viver com esperança. Que viver pela fé não é viver o aqui e agora, mas ter os olhos no porvir, ter os olhos na eternidade. Porque depois que Abraão compra essa sepultura, e ele paga aquele preço injusto por aquela sepultura, ele nos aponta para a linha da redenção. Veja o que diz então o texto, no versículo de número 16 em diante. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Do versículo 17, irmãos, até o versículo número 20, isso aqui é uma escritura. Veja como que o texto por Moisés foi escrito como uma escritura. Diz assim o texto, versículo 17. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo
a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Ou seja, ele delimita o terreno. Abraão comprou a caverna, Abraão comprou o arvoredo, o bosque que havia ao redor dessa caverna. Abraão comprou o campo que estava de frente para essa caverna. No versículo número 17 está dizendo qual é o terreno que Abraão está comprando. A partir então do versículo 18 vai mostrar agora quem é o comprador. Versículo 18. Se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, pelos filhos de Et, que são os vendedores, a partir da figura de Efrom, se confirmou a Abraão o direito do campo, da caverna que nele estava, em posse de sepultura. O que isso tem a ver com a esperança da nossa fé? Veja como que no sepultamento de Sara, irmãos, o evangelho nos é pregado. E nos é anunciado que uma sepultura serviria como imagem de esperança para um povo. Imagine agora que eu e você somos judeus, saindo do Egito. Estamos no deserto. Nosso líder Moisés nos motivando, dizendo, nós vamos possuir a terra prometida. E aí, alguém assim que não tem muita fé, talvez o pastor Adriano, vai dizer, como que, Moisés, você vai dar garantia que a gente vai possuir essa terra? A gente ficou escravo 400 anos no Egito. Sabemos que lá tem vários povos morando nessa terra. Quem nos garante que nós vamos possuí-la? E Moisés diz, está aqui a Escritura. Abraão pagou um preço por ela. Abraão está sepultado na caverna de Macpela. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que Isaac e Rebeca também estão sepultados nessa sepultura. Se você continuar a leitura, você vai ver que Jacó, Raquel e Lia também estão lá. Os nossos patriarcas, os primeiros a conhecerem ao Senhor, eles descansaram lá, eles estão na terra prometida. Abraão pagou um preço injusto por ela, mas tomou a Escritura, está aqui, nós temos a Escritura. Você consegue compreender a esperança disso? Que você está andando pela fé em Cristo, em pleno ano de 2017, que os problemas vão sobreviver à sua vida, vão bater à porta da sua casa, que alguma enfermidade pode vir a acometer alguém querido seu, que você pode ficar desempregado, que você pode ver a rebeldia dentro do seu lar, e aí vem o pastor dizendo, creia meu irmão, tenha esperança. Como pastor? Como que eu vou ter esperança? Está tudo dando errado, as coisas do passado estão vindo à tona, e o pastor vai dizer, olha a sepultura. Mas não a sepultura de Abraão, não a sepultura de Sara, mas a sepultura de Cristo. Ela está vazia. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, nós também vamos vencer com Ele. Somos co-herdeiros dessa promessa. Ainda que tudo dê errado, ainda que lágrimas venham sobre os nossos olhos, ainda que as nossas empresas venham à falência, ainda que o Estado venha desapropriar as nossas terras, as nossas igrejas, as nossas casas, a sepultura de Cristo está vazia. E o preço que Ele pagou foi injusto, porque Ele não era pecador. Se você acha que Abraão pagou um preço injusto à toa, porque ele era bobo, não, ele sabia que o seu Messias pagaria um preço muito maior e tão injusto quanto, derramando e vertendo o seu sangue na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos viver pela fé, com a esperança da sepultura vazia. Da sepultura que não pôde reter o nosso Cristo, da morte que não pôde vencer o nosso Senhor, da qual agora eu e você somos chamados a viver pela fé. Ainda que venhamos a tombar, irmãos, ainda que venhamos a sepultar os nossos mortos, o Senhor nos diz que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, subiremos às alturas e estaremos juntos diante do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, que nos limpou, que nos lavou, que nos redimiu.
Não para a gente viver baseado na alta e na queda da Bolsa de Valores. Não para a gente viver se o nosso time está na primeira ou última divisão, e é por isso que eu torço para o Náutico, não importa a divisão que ele esteja. Não para a gente viver se a gente dirige um carro automático ou manual. Não para a gente ficar alimentando a nossa vida se moramos de aluguel ou temos casa prometida ou casa comprada. O Senhor nos comprou, irmãos, para que possamos viver com os olhos na eternidade. E é isso que nos enche de esperança. Foi isso que Abraão fez. Eu estou comprando essa terra, porque essa terra é minha. Deus me deu, Ele prometeu, e eu estou pagando o preço. Está aqui a Escritura. Talvez alguém lhe fez vãs promessas. Vem para Jesus, você vai ter um casamento, ou se você está solteirão, você vai encontrar uma mulher abençoada. Se você está solteirona, você vai encontrar um varão bonitão assim, igual o pastor Mazinho. Essa foi só a Rebeca teve essa bênção, né, minha esposa. Talvez alguém disse assim, não, vem para Jesus que você vai ser promovido no seu trabalho. Vem para Jesus, olha, eu estou vendo aqui que Deus vai dar aumento salarial agora, acima da inflação. Aí eu vou fechar o olho aqui e vou apontar para mim mesmo. Foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou. Sabe por que Ele nos diz? Ele diz que os pássaros têm os seus ninhos, que as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Venha para Jesus. Aquele povo não tinha promessa de prosperidade, aquele povo tinha uma escritura de sepultura. E o que Cristo nos dá, irmãos, quando nós entregamos pela fé a nossa vida a Ele, Ele está dizendo assim, tome aqui a sua sepultura. E simbolicamente nós tomamos isso no batismo, nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele, simbolicamente no batismo, dizendo, a minha herança não está nesse mundo. Por isso que você não precisa ficar ávido que chegue a mega da virada. Por isso que você não precisa apostar o seu dinheiro, o suor nos jogos de azar. Por isso que você não precisa ficar sonhando todo dia em ser o mais novo milionário da cidade, porque Cristo já pagou um alto preço por você. Nós não vivemos, irmãos, com as esmolas e migalhas deste mundo. E é isso que a morte de Sara vem a ensinar a Abraão, a mim e a você. Que viver pela fé, irmãos, certamente fará com que em alguns momentos a gente chore. Mas que viver pela fé fará com que, seja o preço qual for, nós viveremos um testemunho sobre essa terra. E aconteça o que acontecer, a nossa esperança está no porvir. Que nós possamos olhar a sepultura de Cristo e vê-la vazia. E assim também será a nossa.